Quando a gente começa a acordar para a vida com o coração, a gente quer arrastar todo mundo. É como se a gente tivesse vivido parte da nossa vida dentro de uma caverna. E daí, quando a gente sai dessa caverna, que a gente vê o sol, a gente quer que todas as pessoas à nossa volta comecem a enxergar esse sol também. A gente quer que as pessoas comecem a ver como é a vida, comecem a ver que podem e têm o poder de criar a sua própria realidade, né? A gente quer que as pessoas enxerguem aquela luz que a gente está enxergando. Só que logo após esse início, logo após essa descoberta maravilhosa, é que vem a frustração. É que a gente, por mais que a gente já tenha ouvido muita coisa sobre, a gente começa a entender que cada um tem o seu caminho. Que não é todo mundo que vai sair da caverna no mesmo instante que você. Não é todo mundo que vai começar a compreender que cria sua realidade, que ao adentrar no caminho do autoconhecimento podem mudar completamente a sua vida, a sua mentalidade. O que vinha acreditando até aquele momento pode desmistificar suas crenças, pode criar novas crenças, enraizar novas crenças sustentadoras, crenças facilitadoras. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. O meu nome é Jamília, se vocês não me conhecem, já clica no gostei, já se inscreve no canal, fica aqui comigo, vamos conhecer, vamos entender que o caminho do autoconhecimento, por mais que seja um caminho lindo, que por mais que seja um caminho completamente incrível, ele é totalmente solitário. E cada pessoa tem o seu momento, cada pessoa vai ter um despertar espiritual diferente do seu. E não é querendo evangelizar as pessoas à nossa volta que a gente vai conseguir com que elas também saiam da caverna, com que elas também vejam o mesmo sol que a gente está vendo. Quando a gente adentra, né, esse caminho do autoconhecimento, da gente se conhecer as nossas, começar a entrar profundamente dentro de nós, a gente quer, quando a gente abre a visão, né, quando as escamas caem dos nossos olhos, que é esta a verdade que ficou, né, que Deus diz, está escrito na Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade que você acha que ele estava falando, né? Que ficou lá na Bíblia escrito para nós, que vem aí se propagando e infelizmente propagando-se de maneira errônea, né? Fazendo com que as pessoas acreditem numa verdade que não é verdade, para que as pessoas fiquem prisioneiras de crenças acorrentadoras, né, de crenças que fazem a gente achar que não merece, que a gente não merece ser rico, que a gente não merece ser próspero, que temos que viver chorando, se humilhando, de joelhos, sendo que nós somos filhos e somos herdeiros do dono do ouro e da prata. Então, quando poucas pessoas, e geralmente é uma pessoa conflituosa, como é o meu caso. Eu sou dita por algumas pessoas que sou uma pessoa um pouco conflituosa e eu concordo com isso, eu, de fato, sou uma pessoa um bocado conflituosa. Lembro-me eu de um episódio que aconteceu na minha vida no Natal. Tinha combinado com a minha mãe que nós íamos passar o Natal juntas, eu, ela, a minha filha, o meu falecido padrasto, e eu morava um pouco distante da casa da minha mãe, e o meu padrasto ficou de me buscar em casa, e de fato ele foi me buscar em casa, eu estava prontinha quando ele chegou e tudo mais. E o que foi que aconteceu? Ele chegou, nós fomos para casa da minha mãe. Chegando lá, a minha mãe me comunica que os nossos planos tinham sido mudados. Ela simplesmente decidiu que nós não íamos passar o Natal, nós os quatro, eu, ela, meu padrasto, a minha filha e mais algumas pessoas na casa dela. Nós íamos para a casa de uma outra pessoa, nós iríamos passar o Natal com aquelas pessoas, com a família daquelas pessoas, e que nós não íamos ficar mais
onde nós havíamos combinado anteriormente. E ela me comunicou no momento que eu tinha acabado de descer do carro. E eu falei, ok, não vou. No carro que eu vim, eu entrei e voltei para minha casa e passei o Natal sozinha. Ah, Jamile, por que você fez isso? Eu estava já há algum tempo, não foi no início, né, do meu despertar espiritual, de quando eu comecei a sentir as coisas, a perceber as pessoas, a energia das pessoas, dos ambientes, o tipo de conversa, o que seria dito, o que ia acontecer, o tipo de música que tinha no ambiente. Eu parei, pensei, raciocinei. Eu quero ir. Eu tô com vontade de ir. Eu vou me sentir bem, eu vou me sentir feliz nesse ambiente. As pessoas que estão lá são pessoas agradáveis. Vão haver músicas agradáveis, vai haver uma interação boa com as pessoas. Ninguém vai se embriagar no meio da noite, não vai haver nenhum tipo de confusão ou conflito quando todo mundo estiver meio chapado. E eu decidi, não vou me colocar nesse ambiente. As pessoas que estão lá não vão fazer nenhum tipo de diferença na minha vida, não vai ser um ambiente no qual eu vou entrar e vou permanecer feliz, muito pelo contrário. É um ambiente de baixa frequência vibracional a nível de música, é um ambiente com pessoas que, não tinham nada a ver com aquilo que eu gosto de conversar. Não, você é o alecrim dourado e todo mundo à sua volta tem que lhe agradar. Não é assim, não é todo mundo à minha volta que tem que me agradar. Mas, minimamente, você tem que saber que o ambiente que você se põe vai fazer com que você se sinta bem. É um ambiente no qual você vai sentir a frequência das pessoas e vai se conectar com você. São pessoas de frequência agradável. É uma passagem de ano. Eu não me lembro se foi o Natal ou o Ano Novo, mas era ou Natal ou Ano Novo. Eu não lembro exatamente o que era, mas era assim, um desses dois tipos de festa. E naquele momento eu decidi que eu ia para casa, que eu ia passar o meu ano novo sozinha em casa, e para mim seria maravilhoso. Então eu, no mesmo carro que eu desci, eu entrei de volta e voltei para casa, porque eu escolhi não me pôr naquela frequência, não me pôr naquele ambiente. Enfim, minha mãe ficou muito chateada na época e disse que eu não tinha ido, ela tinha ficado chateada porque era uma festa e tal, e pronto, eu não quis ir, fui pra casa, dormi, comi e passei, enfim, um Natal maravilhoso sozinha com a minha própria companhia. Lembro que na época até fiz uma chamada de vídeo com uma amiga e a gente conversou e passamos um Natal maravilhoso as duas juntas, ela lá na cidade dela e eu aqui na minha, que ela também estava passando o Natal longe da família dela. E foi muito bom naquele momento, e eu não me senti zero culpa, não me senti culpada em não me meter, não impor a minha presença no ambiente no qual eu não me sentia bem, com pessoas que eu não me sentia bem, com pessoas que gostam e ok de um determinado tipo de música que eu não gosto. Eu não ia me sentir bem passar ali a noite ouvindo e aquela frequência baixíssima. Eu escolhi não me meter naquele ambiente, não estar naquele ambiente com aquelas pessoas, e tá tudo bem. E as pessoas vão lhe julgar por isso, as pessoas vão achar que você, por ter despertado, vão lhe chamar de alecrim dourado, vão achar que você, a partir de agora, é uma pessoa totalmente snob, uma pessoa que não gosta de conviver com as outras pessoas, mas não. Quando você começa a despertar espiritualmente, e no momento que eu fiz isso, eu já estava assim há um bom tempo em busca desses conhecimentos, não é? A parte que a gente não aprende nada disso na escola, a gente não aprende nada disso na igreja, a gente não aprende nada disso com os nossos pais, com os nossos avós. Muito pelo contrário, o ambiente que a gente nasce, da família que a gente veio, é justamente as pessoas que impregnam em você crenças das quais impregnaram neles também.
os pais deles, os avós deles, os avós deles. Ou seja, são crenças que vêm de gerações. E você nasceu naquele ambiente. No que aquelas pessoas acreditam e dizem, é no que você vai acreditar e dizer também, e vai propagar também, e vai dizer para os seus filhos também. Entende? São esses ambientes que a gente nasce, que a gente frequenta, a escola, os professores, que constroem as suas crenças. São essas pessoas que dizem e ditam sobre dinheiro, sobre família, sobre relacionamento. E você cresce dentro desse ambiente acreditando nas mesmas coisas que seu pai, seus avós, seus tataras, seus bisavós também acreditaram. E quando você adentra o caminho do autoconhecimento, é uma coisa muito autodidata. Você tem que correr em busca disso, de se autoconhecer, de se questionar. Por que nenhum relacionamento meu dá certo? Será mesmo que eu vim de uma família pobre, de mim vai vir uma família pobre? Eu nasci pobre, vou morrer pobre, que nem Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, vou crescer assim? A gente tem que começar a se questionar sobre essas coisas. E as pessoas vão olhar para você quando você começar a questioná-las, porque geralmente a gente começa a questionar os que estão mais próximos, né? Nós, e as pessoas vão dizer, porque é assim. Porque você nasceu aqui, você vai morrer aqui. E eu comecei a questionar, não. A partir do momento que eu busquei me autoconhecer e foi me dito que eu crio a minha realidade, eu posso sair daqui. Eu posso sair dessa cidade. Eu posso sair desse país. Porque eu nasci aqui, eu gosto daqui, mas eu não quero viver aqui porque eu tenho poder de escolha. Eu posso escolher não viver aqui. Eu posso escolher mudar para uma outra cidade, para um outro país, que fale uma língua diferente, que tenha uma cultura diferente, que eu me sinta conectada com aquela cultura, com aquelas pessoas, porque eu crio a minha realidade. Eu posso ser a pessoa que vai quebrar uma crença geracional. Eu posso ser a pessoa da minha família, a primeira que vou ser rica, por que não? Eu posso ser a primeira pessoa da minha família que comecei a buscar conhecimento sobre investimento, sobre bolsa de valores, sobre trading. Eu nunca ouvi nem falar, mas eu sou uma pessoa muito autodidata. Quando eu busco uma coisa, eu busco entender, eu busco conhecer como é que isso funciona. Se alguém à minha volta souber e eu questionar, a pessoa não responder, eu vou buscar. Gente, a minha mãe não tinha isso aqui, ó. Na época da minha mãe, não tinha rede social, não tinha Facebook, não tinha acesso à internet, acesso à informação, como nós temos hoje. Hoje nós temos o poder de mudar a nossa realidade e a gente tem muito mais acesso a essa informação do que a minha mãe tinha, do que a minha avó tinha. Hoje a gente quer aprender uma receita e você dá um Google, dá no YouTube e tá lá a receita completa para você. Antigamente tinha um livro, antigamente não, ainda tem livros de receitas. Eu já vi livros de receita assim, de milenares, que vem de bisa para avó, para mãe, para filha, escrito à mão, com o próprio punho. E hoje você pega no iPad e você dá um Google e tá lá toda a receita para você, o modo que faz, a maneira que faz, quanto tempo fica no forno. Tudo isso, assim, a minha mãe não teve acesso. Eu preciso fechar essa janela, senão a gente não consegue continuar o vídeo. Prontinho. Então, hoje a gente tem acesso a muita coisa que antigamente as pessoas não tinham. Eu acredito nisso aqui. Será que é verdade? Será que é verdade que eu nasci numa cidade e eu tenho que morrer nela? Porque ninguém da minha família nunca mudou de cidade, ninguém da minha família nunca tirou um passaporte,
Ninguém da minha família nunca foi para fora do Brasil, nem para passear, nunca cogitou essa possibilidade. Será que comigo também precisa ser assim? Porque eles não acreditam que é possível, que é muito caro. Eu acreditei tanto que eu mudei de país e não gastei R$1. Eu simplesmente ganhei essa viagem. Eu ganhei essa mudança. Porque eu acreditei muito nisso, porque eu criei isso. Porque eu comecei a buscar por isso. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender, eu comecei a entrar naquela frequência, a entrar na cultura, a perceber como as coisas funcionavam, a perceber como que mudava, como que fazia o processo, como que eu ia chegar, como que eu ia buscar as coisas que eu precisava adquirir aqui. Então, quando a gente começa a se autoconhecer e entender como funciona a criação de realidade, a gente quer que todo mundo abra os olhos junto com a gente. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. As pessoas vão lhe chamar de louca, as pessoas vão dizer que você é completamente fora da casinha, as pessoas vão dizer que isso é loucura, que é coisa do diabo, que... Ai, gente, é tanta coisa. É cada coisa assim que você fica... Mas como assim? Tá escrito. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Será possível que as pessoas nunca se questionaram? Nunca quiseram entender que verdade é essa? O porquê essa verdade? Quando a gente conhecesse, essa verdade iria nos libertar. Libertar de quê? Libertar pra quê? O que essa liberdade nos traria? Já parou para pensar? Do que é que essa verdade vai lhe libertar quando você a conhecer? Conhecereis a verdade. E a verdade que você conhecer vai te libertar. Libertar de quê? Será que vai libertar de alguns dogmas? Será que vai te libertar de alguma religião que está lhe aprisionando a um certo lugar, a certas crenças, a certos dogmas, a certas roupas, a certas atitudes, a relacionamentos que, apesar de estarem uma merda, mas você tem que permanecer. Porque fulaninho que está no altar com uma batina ou com um microfone está dizendo que tem que permanecer, que você tem que se submeter. Gente, é impossível que certas coisas a gente simplesmente acredite sem questionar. Eu fico incrédula com coisas que eu vejo as pessoas simplesmente aceitarem. Chega alguém aqui e eu falo assim, olha, tem aqui um prato de pimenta. Agora você coma com a mão e depois que você comer com a mão, você passe nos olhos. E as pessoas simplesmente fazem. As pessoas simplesmente acreditam. Porque esta pessoa que está dizendo isto está em um patamar que você acredita ser melhor que o seu. Que você acredita estar acima de você. Que você acredita que aquela pessoa que está mandando você comer a pimenta e passar nos olhos, ela está dizendo para você fazer isso. E se você fizer isso, você vai receber uma bênção. Você vai ser abençoado. Você vai conseguir uma graça na sua vida. Que ela precisa profetizar isso para você. Porque você sozinho simplesmente não é capaz de olhar para si mesma e profetizar bênçãos com a sua própria boca na sua vida. Tem que uma terceira pessoa igual a você, tão humano quanto você, tão pecador quanto você, mas porque você acha que ela está num patamar melhor que você simplesmente acha que aquela palavra daquela pessoa é uma sentença para a sua vida e de fato vai ser. Você simplesmente acha que você não tem poder nenhum sobre a sua própria vida. Você simplesmente acha que tem que vir uma pessoa
externa, uma pessoa de fora, para dizer a você o que você tem que fazer com a sua própria vida. Se você deve ou não permanecer num relacionamento ruim, que é você que está sofrendo com aquilo, se você deve ou não estar onde você está, se você deve ou não acreditar no que você acredita. É impossível, hoje eu percebo, depois de muito bater cabeça, depois de muito entender que cada pessoa tem seu momento. Você sabe por que a gente tem ânsia de carregar o mundo nas costas? Porque o autoconhecimento é uma revolução interna. O autoconhecimento é algo que transborda. Quando você conhece, quando você sai da caverna, quando você começa a ver o sol, quando você começa a ver as infinitas possibilidades, que aquilo que você acreditava não é uma sentença, onde você nasceu não é uma sentença, o país que você nasceu não é uma sentença, você começa a querer que todo mundo à sua volta enxergue também. Que todo mundo à sua volta também perceba que é possível resolver os problemas, que é possível acreditar numa vida melhor, que é possível acreditar num relacionamento melhor, que tem pessoas no mundo inteiro, não só aquela pessoa que está naquele relacionamento fazendo você sofrer. E tudo isso quando a gente desperta e que a gente acredita e começa a buscar, quanto mais você busca, quanto mais você é autodidata, mais o universo traz para você. Você se conecta com outras pessoas, você começa a se conectar com pessoas que vão agregar na sua vida, que vão lhe enviar um livro, que vão lhe enviar um e-book, que vão lhe apresentar um documentário. Quem iniciou nesse caminho do autoconhecimento, que nunca assistiu o documentário e o filme O Segredo, quem nunca assistiu o filme Quem Somos Nós, que nunca começou a buscar por esse conhecimento e ficou simplesmente enlouquecido por isso, por compartilhar Neville Goddard, por compartilhar Bob Proctor, por assistir e ler livros da Rhonda Byrne, que foi a pessoa que deu o pontapé inicial nesse universo da lei da atração, do autoconhecimento, das frequências, não é? Quando a gente começa a buscar todo esse conhecimento, a gente simplesmente começa a querer mudar de vida assim. A gente começa a querer que todos os nossos problemas se resolvam como num passe de mágica. E a gente quer propagar isso, a gente quer que as pessoas entendam como elas também podem fazer com que a vida delas também se transforme. Mas é preciso inicialmente que a gente entenda, principalmente que a gente entenda, não há possibilidade de você querer arrastar as outras pessoas, a sua família, os seus amigos, sem antes você transformar a sua própria vida. Sem antes eles verem em você aquilo que você está pregando. Você já percebeu isso? Aliás, você já foi questionado por isso? Porque eu já, e muito. Muito! Alguém já lhe questionou assim? Sim. Mas você tá falando isso tudo, mas e a sua vida, como é que tá? A sua conta bancária, como é que tá? O seu relacionamento, como é que tá? Aí você... Ops! Não é? Preste atenção se isso não é verdade, se isso também já aconteceu com você. Comente aqui embaixo. Eu, quando comecei, nossa, para mim foi revolucionário. Para mim foi simplesmente revolucionário. Porque eu saí de um relacionamento abusivo. Eu tenho 2 filhos de relacionamentos diferentes. Né? Tenho uma filha de 16 anos e um filho de 13 anos, que hoje ele vive com o papai dele. O pai da minha filha morreu muito jovem e nós ficamos as duas, ela sem pai, só com a mãezinha dela. E o meu filho depois tive um segundo relacionamento, no qual tive um segundo filho. Ele hoje, como já disse, tem 13 anos e eu optei na época por ele ficar com o paizinho dele, porque na época e na transição que eu estava vivendo, a maneira como estava a minha vida, para ele seria melhor.
Então, quando eu adentrei a este conhecimento, eu saí logo meti logo o pé. Meti logo o pé e saí de um relacionamento super atribulado de 7 anos. Nós estávamos há 7 anos juntos, tínhamos um filho na época de 6 anos, 4 anos. Depois, com 6 anos, ele foi morar com o pai dele. E era um relacionamento assim, muito confuso, muito atribulado, com muita confusão, muito conflituoso, tanto da minha parte quanto da dele. Nós dois juntos éramos assim, uma bomba prestes a explodir. E o que foi que eu fiz quando eu comecei, né? Quando eu entendi que eu podia criar a minha realidade, que eu entendi como que isso tudo era feito. Eu criei um grupo, esse grupo durou 4 anos, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Até hoje tem pessoas da época daquele grupo na minha vida que assim, eu vou levar pro resto da minha vida, para sempre. E eu criei um grupo, meti lá, tava numa live de uma influenciadora que eu admirava muito e tive uma ideia assim, olha, vamos criar um grupo, meti lá o link do grupo. Do nada começaram a entrar pessoas. Eu sei que esse grupo chegou a ter quase 300 pessoas. Inicialmente entrou. Quem se conectou, quem estava na mesma frequência, continuou. Quem não, quem achou que nós só falávamos besteira, saiu. E fomos nesse grupo, nossa, foi um período muito incrível. Esse grupo nos proporcionou conhecimentos inacreditáveis, nos quais, é como eu falo, quando você é autodidata e você começa a buscar o conhecimento chega até você. Mas é preciso que você busque, é preciso que você queira entrar na frequência daquilo que você quer aprender, que você quer entender, que você quer passar a acreditar. Jamília, eu ainda não acredito, eu ainda não entendo nada. Comece a buscar. Comece a buscar pessoas que comecem a falar com facilidade sobre isso que você quer entender. Busque pessoas que estejam no mesmo patamar que você, que estejam iniciando. Não busque pessoas que já estão lá na frente, que já falam muito cientificamente sobre as coisas, que se você for buscar esse tipo de conhecimento, ainda não é compreensível aos seus ouvidos, ainda não é para você palpável, não que você não tenha capacidade de entender, mas que numa linguagem mais simplificada, não tão científica, talvez você entenda melhor. Comigo foi assim, então eu comecei a buscar pessoas que estavam ali, como eu, dando os primeiros passos, né, engatinhando. Isso há 7 anos atrás, mais ou menos, 7, 8 anos atrás. E foi me chegando pessoas, foi me chegando influenciadoras que também estava bem, ainda não era pandemia. Estávamos ali bem no iniciozinho dessa busca, né? E eu encontrei influenciadoras incríveis, nós fizemos lives e nós conectávamos. E depois surgiu o grupo Universo Quântico, que foi era, né, o nome do grupo, chamava-se Universo Quântico. Eu era uma das administradoras, a principal administradora, porque fui eu que criei o grupo, e dali nós começamos a nos conectar e foi assim uma experiência surreal. Ele durou 4 longos anos, dali saíram experiências fantásticas, pessoas que criavam coisas assim, que eu ficava, meu Deus, que orgulho, e que chegavam no meu privado e falavam, olha, gostei, que bom, adorei aquele livro que você partilhou, adorei aquele vídeo que você partilhou, aquilo que você falou me tocou, aquilo que você me disse, aquele empurrão, aquela conversa que nós tivemos aquele dia. Depois daquele dia eu tomei uma atitude, eu saí, eu fiz, eu conquistei, e eu ficava, meu Deus, aquilo não estava acontecendo comigo, a minha vida estava parada. Nada daquilo que eu estava buscando ainda estava físico na minha vida. Nada na minha vida parecia caminhar, parecia estar uma coisa estática, mas uma revolução interna acontecia diariamente. Uma revolução interna estava acontecendo freneticamente. E
quanto mais eu buscava, mais pessoas vinham, mais pessoas entravam, mais pessoas se conectavam. E eu falava, meu Deus, eu estou buscando esse conhecimento todo. Será que isso tudo é verdade? Será que isso é possível? E eu começava a ler Abraham Hicks e eu começava a conhecer mais profundamente os ensinamentos de Neville Goddard, e eu comecei a conhecer canais, a conhecer pessoas que estavam nessa mesma frequência, e a gente batia altos papos, e nós conversávamos, e nós nos conectávamos, e eu aprendia ainda mais, eu aprendi a dominar os meus pensamentos, os meus sentimentos, e principalmente um dos melhores aprendizados que eu tive foi ficar calada. Foi partilhar aquilo que eu aprendia, as dúvidas que eu tinha, qual caminho eu poderia seguir que trouxesse aquelas coisas para mim com maior facilidade, porque o universo tem infinitas possibilidades de como um conhecimento vai chegar até você. Pode ser através de um livro, pode ser através de um e-book, pode ser através de um vídeo que você acha que você entra naquele livro, que você abre aquele vídeo e fala, porra, esse vídeo tá falando comigo. Esse vídeo é pra mim. São infinitas possibilidades. E quando eu comecei a partilhar isso somente com pessoas que estavam naquela mesma frequência, foi que eu vim entender o porquê que primeiro eu precisava mudar a minha realidade. Para que eu pudesse ser espelho para os outros. Como é que eu posso estar aqui falando uma coisa que eu não experimentei isso? Eu posso estar falando essa coisa que eu não experimentei isso, que eu não sei como é, mas que eu quero entrar nessa frequência. Como é que eu entro na frequência de uma coisa que eu quero? Indo em busca disso. Com o que você tem agora nas mãos. O que é que você tem agora, hoje, que você pode chegar lá? O que é que você tem hoje nas suas mãos que você pode acessar um pedaço do seu sonho? Com o que é que você pode chegar lá hoje? É com imagem, é com vídeos, é com uma viagem? Ah, eu não posso me hospedar naquele hotel. Mas você pode ir lá? Você pode tomar um café no restaurante. Ah, eu ainda não posso morar naquela cidade. Mas já foi lá visitar? Já foi passar um final de semana? Ou ainda está aqui muito só no mental? Funciona não, viu? Digo-te já, funciona não. Experimente a sua realidade. Toque naquilo que você quer ter para você. Vá tocar, vá experimentar. Quero ir morar, vá passear. Quero mudar, vá passar um final de semana. Quero mudar de país, já tenho passaporte. Gente, toque naquilo que você quer experienciar. Toque, era isso que eu fazia o tempo todo. Como é que eu mudei a minha realidade? Tocando naquilo que eu queria. Enquanto eu morava na vila, eu tinha formado aqui um grupo de pessoas que estavam na mesma busca que eu. Com pessoas que estavam buscando as mesmas coisas que eu, a mesma transformação, a mesma mudança de vida, a mesma mudança financeira. O sair da dependência dos outros. Naquele momento eu dependia. A minha busca incessante era sair daquela realidade. Então eu percebi que enquanto eu pregava, desgastava a minha energia, querendo que os outros abrissem os olhos, querendo que os outros entendessem, eu estava perdendo energia e colocando o foco no lugar errado. Não era pregar para os outros aquilo que eu ainda não tinha mudado na minha própria vida. Eu não podia querer evangelizar, sendo que a minha realidade ainda não tinha sido mudada por aquilo que eu evangelizava, por aquilo que eu pregava, por aquilo que eu acreditava, por aquilo que eu dizia para os outros. Porque aquelas pessoas não estavam no momento de despertar delas.
E talvez não estejam nunca. Talvez morram sem entender isso. Talvez morram pensando que se confessarem num confessionário com outro ser humano do outro lado, é a busca da salvação. E absolutamente ninguém vai tirar ela dessa crença se ela não quiser. Ninguém vai tirar as pessoas das crenças que elas querem acreditar, que elas amam, que elas se agarram. As escamas ainda não caíram dos olhos. E não sou eu, nem você, nem ninguém que vai arrancar. A pessoa precisa querer questionar o porquê será que a minha vida não muda. Se eu dou o dízimo, se eu me confesso, se eu estou todo dia na missa, no culto, se eu visto branco, se eu não corto cabelo, se a minha saia está no pé. E a minha vida não muda. Anos, décadas, e a pessoa velha. E a vida não muda. Porque se não mudar aqui, não vai ser o padre, o pastor, o bispo, o papa que vai mudar a sua vida. Se você não quiser mudar, ninguém na face desta terra vai mudar a sua vida. Ai, que vídeo maravilhoso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu juro que toda vez que eu vou fazer um vídeo nesse vídeo vai ser de 10 minutos. Esse vídeo vai durar 15 minutos. E nunca é. Nunca é. Eu me sinto muito orgulhosa disso, porque eu tenho este dom, sabe? Eu espero de verdade que a minha fala simples, que a minha contribuição para a sua vida tenha lhe tocado assim, ó, um pouquinho. Que se eu conseguir com esse vídeo que uma pessoa comece a questionar as suas crenças, comece a questionar a sua escassez, comece a questionar a sua falta de amor próprio, falta de entendimento, comece a questionar o porquê de repetição, de relacionamentos ruins, comece a questionar crenças geracionais, comece a questionar do porquê com minha avó foi assim, com minha mãe foi assim, comigo tá sendo assim, com minha filha vai ser assim. Se eu conseguir que uma pessoa, só uma pessoa, comece a buscar um livrozinho, um documentáriozinho que seja, pra mim já vai ter valido a pena. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.